Olá, gente! Vamos terminar as nossas conversas sobre embriologia. Então, é o seguinte: até o embrião que a gente acompanhou o desenvolvimento no vídeo, que era um embrião de anfíbio, os ovos são colocados dentro da água, então o ambiente é um ambiente que eu não preciso me preocupar com desidratação, eu não preciso me preocupar com trocas gasosas, eu não preciso me preocupar em armazenar os excretas, porque tudo isso vai acontecer por simples difusão. Além disso, o ambiente aquático já é um ambiente que naturalmente favorece a formação do embrião, todos os dobramentos sucessivos que ele vai sofrer, sem que ele sofra nenhum dano mecânico, nenhum impacto e nenhuma malformação decorrente de estar em contato com alguma coisa, certo? Porém, quando a gente passa para o ambiente terrestre, ou seja, répteis, aves e mamíferos, que são animais de ambiente terrestre, são organismos que vão precisar de vários anexos embrionários dentro do ovo e vão precisar de uma casca no ovo que permitam que ele se desenvolva no ambiente todo o tempo do desenvolvimento embrionário, toda a complexidade necessária do organismo, sem que ele sofra nenhum dano por estar num lugar que é seco e não é dentro da água, certo? Então, vamos conversar sobre os anexos embrionários do ovo amniótico, que é esse tipo de ovo. Primeiro, ele tem uma casca. A casca do ovo já é uma coisa mágica e incrível, gente. Por quê? Porque é uma substância que é porosa o suficiente para os gases passarem, mas não é porosa o suficiente para a água passar no estado gasoso para fora. Ou seja, impede desidratação, porém permite trocas gasosas com o ambiente. Então, o oxigênio vai passar pela casca para dentro, o gás carbônico vai passar pela casca para fora e o ambiente vai fazer todas as trocas gasosas que ele precisa sem sofrer nenhum tipo de prejuízo quanto a isso, apesar de que a água não vai sair. Tudo bem? Isso é uma coisa que é incrível por si só. A próxima coisa é, o ovo chama ovo amniótico, ou seja, ele tem um amnio, ele tem uma cavidade amniótica, uma bolsa amniótica. O que essa bolsa faz? Ela contém água, líquido amniótico, né? Basicamente água e sais, que vão isolar o embrião da casca, separar ele da casca, porque a água ocupa espaço, e vão também absorver eventuais impactos que o ovo sofra. Então, o amnio serve, primeiro, para manter a hidratação, segundo, para evitar danos, malformações, terceiro, para evitar absorver impactos mecânicos e proteger esse embrião, então, durante o desenvolvimento dele, certo? Então, essa é a cavidade amniótica, a bolsa amniótica, aquela famosa bolsa que se rompe quando as pessoas estão gestando. Ai, rompeu a minha bolsa! E vaza líquido. É essa bolsa aí que está rompendo e vazando. Ela persiste nos animais que são placentários, que são os mamíferos mais recentes. Tudo bem? Então tá. Além disso, o embrião também tem um saco vitelínico, que contém reservas de alimento, então todos os nutrientes necessários durante o desenvolvimento embrionário vão vir desta reserva. Isso é altamente vascularizado, porque eu preciso fornecer os nutrientes, eles têm que chegar na circulação do bebê, então a circulação dele vai irrigar o saco vitelínico. Ele tem o córeo, que é uma estrutura que é responsável por fazer as trocas gasosas, otimizar as trocas gasosas, muitas vezes está conectada com o alantoide. Ele tem um alantoide, que é uma estrutura que é responsável por armazenar excretas nitrogenados. Então, durante o metabolismo celular, é produzido excreta nitrogenado, principalmente amônia, geralmente. E esses excretas têm que ser armazenados em algum lugar. Por quê? Não podem ficar soltos dentro do ovo, porque senão eles vão aumentar em concentração muito e eles são tóxicos para as células. Então, precisam ficar armazenados e o alantoide serve para isso. Tudo bem? E aí tem o nenê, que é o embrião, e aí tem o cordão umbilical, que vai conectar esse embrião com o saco vitelínico e com o alantoide, e aí então suprir todas as necessidades que o embrião tem, certo? Este embrião que a gente observa aqui na imagem é um embrião de ave, ele já está com o tubo neural fechado, já está todas as estruturas formadas, já está começando a formar os membrinhos aí tão bem curtinhos, e a gente consegue ver ampla vascularização
do saco vitelínico. Gente, saco vitelínico de ovo de ave, no caso este embrião é um embrião de galinha. O saco vitelínico de um ovo de ave é um saco vitelínico muito grande proporcionalmente. Por que isso? Porque as aves são animais endotérmicos, ou seja, metabolismo muito acelerado, alto consumo de energia, portanto, alta necessidade de nutrientes. Então, a gema, ou seja, o saco vitelínico, é muito grande. E aí tá todo irrigadinho, aí a gente consegue ver o embriãozinho que já está com todas as partes, mas todas as partes precisam amadurecer ainda antes que ele possa nascer, e aí ele vai usar todo esse alimento aí do vitelo para isso. E aqui a gente observa um embrião de humano. Nossa, gente, parecido, né? Olha só, o cordão umbilical do embrião, ele se conecta com a parte embrionária da placenta por um número muito grande de vasos sanguíneos, muito parecido com os vasos sanguíneos que irrigam o saco vitelínico aqui, ó. Então, no caso do embrião de humano, a conexão que tem entre a parte embrionária da placenta e a parte materna da placenta é altamente vascularizada. Por quê? Eu preciso ter trocas entre o sangue da mãe e o sangue do bebê de uma forma muito eficaz. Tudo bem? E aí, em volta desse embrião, a gente consegue ver também o saco vitelínico, perdão, a bolsa amniótica, saco amniótico, contendo água aí, e o embrião está conectado com a placenta pelo cordão umbilical. Gente, como que é o desenvolvimento de um animal mais complexo, como um mamífero, por exemplo, ou uma ave? É em forma de disco. É um disco embrionário que a gente chama. Então, em vez do embrião ser aquela coisa tridimensional que a gente estava vendo no anfioxo, que é o embrião que a gente utilizou para estudar blástula, gástrula e neurula, a gente tem também gástrula, gástrula e neurula, porém, elas são num formato mais assim, bidimensional e plano, que a gente está observando aí. Então, olha só, ectoderme está em azul, a gente vê a endoderme que está em amarelo, e aí, em volta do embrião, tem uma cavidade amniótica aqui na parte de cima. Olha, ela vai crescendo de acordo com a necessidade, certo? Essa cavidade amniótica. E aí, temos aí no estágio final, já o tubo, o saco vitelínico é formado pela endoderme. E aí se conecta com o tubo digestório que fica dentro do embrião. Esse embrião aqui já tem uma região cefálica, já tem uma região caudal, e aí está protegido aqui pelo saco embrionário. Como funciona isso? Funciona assim, olha. Eu tenho uma fertilização. Como que é a fertilização em humanos? Acontece a fertilização antes da conclusão da meiose, certo? Então, tenho a conclusão da meiose, 2 núcleos aqui, ó. O do espermatozoide e do óvulo, e aí um núcleo polar se separando, certo? No segundo dia começa a clivagem, já tem um número maior de células aí começa a se formar junções celulares, certo? E aí o que a gente vai observar? Gente, essa massa interna de células é que vai originar o embrião, e aqui o trofoblasto, que é essa massa externa, essa vesícula externa, é o que vai invadir aqui o tecido do epitélio uterino, da cavidade interna do útero, aquela cavidade que é descartada quando a mulher menstrua, é ela que vai servir aqui, o endométrio, vai servir como células hospedeiras para implantação aí desse trofoblasto, certo? E aí nós temos então o embrião se desenvolvendo de uma forma discoide, e a placenta é formada pelo que seria o córeo. A placenta é formada pelo que seria o córeo, então as indentações da placenta, da parte uterina da placenta, são derivadas do que seria aquela membrana de trocas gasosas no ovo da ave. Então tem sempre estruturas que são correspondentes, ó. Então, alantocóreo, que é a conexão entre o córeo e o alantoide que eu comentei,
e aqui vilosidades coriônicas, são equivalentes entre si. O saco vitelínico no embrião de ave e de réptil vai formar o cordão umbilical no caso dos mamíferos que são placentários, ou seja, dos mamíferos que gestam. Lembrando que ainda tem mamífero aqui, ó, mamífero que faz esse tipo de desenvolvimento, que são os monotremados. O que são os monotremados? Ornitorrinco, equidna, animais que botam ovos, mas são mamíferos, tudo bem? Então, o embrião lá dentro, super parecidinho, né? E aí, o alantoide também é reduzido nos placentários, ele também vai originar aqui, ó, estrutura análoga. Também vai originar o cordão umbilical e o âmnio, super desenvolvido nos placentários e também é bem desenvolvido nos répteis, aves e monotremados. Certo? Então, são estruturas de mesma origem e com o mesmo propósito. No caso do cordão umbilical, o que ele vai obter do corpo da mãe? Vai obter alimento, que seria o papel do saco vitelínico, e o que ele vai entregar para o corpo da mãe? Excretas nitrogenados, que seria o papel do alantoide. Então, continua fazendo a mesma função o cordão umbilical. Só que ele é muito mais desenvolvido nos placentários, porque o embrião está mais distante desses vasos sanguíneos aí onde ocorre a troca, que é a placenta. Olha lá, então. Placenta se formando, tem a porção uterina e tem a porção embrionária da placenta também, certo? A gente consegue observar o fígado, que já é uma maçona grande, já consegue observar o cérebro, os olhos, bolsa amniótica, certo? Então é isso. Quando eu tenho uma única massa de células que se divide por acaso em duas massas diferentes, eu vou resultar em dois embriões formados derivados do mesmo ovo, ou seja, do mesmo óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide, e aí eu vou formar então gêmeos idênticos ou gêmeos univitelinos, porque eles partilham o vitelo, eles vêm do mesmo ovo. Geneticamente, os gêmeos idênticos são a mesma pessoa, tudo bem? Quando eu formo gêmeos que não são idênticos, ou seja, gêmeos fraternos, gêmeos bivitelinos, o que aconteceu? Cada um tinha o seu próprio óvulo, o seu próprio espermatozoide, e aí, por acaso, a mãe ovulou mais de uma vez, fecundou mais de um óvulo com os espermatozoides, e aí, resultante disso, eu tenho dois bebês ocupando a barriga ao mesmo tempo. Gente, isso é uma coisa que acontece ao acaso. Pode existir, quem sabe, uma tendência de terem gêmeos fraternos numa certa família por conta de imbalanços hormonais que podem ser caracterizados, que podem ser gerados por questões genéticas aí. Então, se as mulheres da família tendem a ovular de liberar mais de um folículo, muitos folículos de cada vez, então a proporção de gêmeos fraternos naquela família vai ser maior. Enquanto que, habitualmente, a formação de gêmeos idênticos é totalmente ao acaso. Tudo bem? Muito nítido aí, ó. Então, eu tenho uma massa só que se parte e vira duas massas separadas. Isso tem que acontecer muito no começo do desenvolvimento ainda, não pode acontecer muito para frente. E aí eu vou ter, então, dois bebês que são iguaizinhos, clones um do outro. Quando eu tenho duas massas separadas, os bebês vão implantar em locais mais distantes, geralmente, e aí formam-se, então, placentas que não estão conectadas entre si, de novo, geralmente. E aí eu tenho gêmeos, então, que são diferentes entre si, gêmeos fraternos, que não são geneticamente a mesma pessoa, apenas estavam habitando a barriga simultaneamente. Tudo bem? Então, era isso que a gente tinha para conversar sobre embriologia. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E é isso aí. Tchau, tchau.